Tem um quebra-cabeça bem preocupante acontecendo no futebol de base. Todo mundo sabe que concussão é um assunto sério, mas, por alguma razão, os jovens atletas continuam em campo mesmo machucados. E é para entender o porquê disso que a gente está aqui hoje. Para a gente ter uma ideia do tamanho do risco, vamos começar lá em cima, no nível profissional. Um estudo bem grande feito no Reino Unido mostrou que jogadores de futebol têm 3,5 vezes mais chances de morrer com demência. Pois é, isso já mostra as consequências a longo prazo dessas lesões na cabeça, que muitas vezes começam lá na juventude. E olha, não é por falta de regra, viu? Federações como a da Inglaterra, por exemplo, têm uma política muito clara. Na dúvida, o jogador sai de campo. A orientação para técnicos, para pais, não podia ser mais simples. A segurança tem que vir sempre em primeiro lugar. É aí que está o grande mistério. Se os riscos são conhecidos, se as regras são claras, por que os jovens atletas não saem do jogo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora, com base num estudo recente feito com atletas adolescentes. Então, onde é que está o problema? Bom, a primeira suspeita que a gente pode ter é falta de conhecimento, né? Será que os jovens simplesmente não entendem os riscos? Vamos ver se a culpa é mesmo da ignorância. E aqui vem a surpresa. O estudo mostra que sim, os jogadores sabem identificar vários sintomas comuns de concussão. Eles sabem sobre tontura, náusea, perda de memória e por aí vai. Então, a resposta não é tão simples quanto uma simples falta de informação. Mas olha só que curioso. Mesmo conhecendo os sintomas, a maioria desses atletas nunca teve uma conversa séria, formal, sobre o assunto. Um dos participantes do estudo resumiu tudo perfeitamente. Ninguém nunca falou comigo sobre isso. O que eles sabem, eles aprenderam vendo na TV, nas redes sociais, e não com os técnicos ou com os pais. Então fica claro, só saber os sintomas não adianta. Para entender por que os atletas continuam se arriscando, a gente precisa olhar para além do jogador. O problema não está só na cabeça deles, no sentido de conhecimento, mas na cultura que existe ao redor deles. E essa cultura aparece na forma de uma pressão social gigantesca. Vamos ouvir agora as vozes que esses jogadores escutam no calor do jogo, começando pelos próprios colegas de time. Tenta imaginar a cena. O jogador leva uma pancada forte na cabeça. Antes mesmo dele conseguir entender o que aconteceu, um colega de time já está gritando: "Levanta, levanta!" Não tem uma preocupação ali, sabe? É só urgência de voltar para o jogo. O time vem antes da segurança. E o técnico, a pessoa que, em teoria, é a responsável pela segurança. Numa outra situação, uma jogadora ficou tonta, enjoada depois de bater a cabeça. Em vez de tirar ela de campo na hora, o técnico simplesmente jogou a responsabilidade para ela, uma adolescente, e disse: se precisar sair, saia. Quer dizer, isso é ir totalmente contra a regra principal. Na dúvida, tira de campo. E essa pressão continua até dentro de casa. Um jogador contou para o pai que tinha se machucado, que bateu a cabeça esperando algum tipo de apoio. E a resposta: seja homem. A lição que ele aprendeu ali não foi sobre segurança, mas sobre ficar quieto. Ele decidiu na hora que nunca mais ia contar nada para o pai. Esse círculo de pressão todo nos leva então à peça central desse quebra-cabeça, as normas de gênero, que estão super enraizadas e que ditam como os atletas, principalmente os meninos, devem reagir à dor. Essa frase de um dos jogadores vai direto ao ponto. Não é só sobre ganhar o jogo, é sobre a própria identidade. A motivação para continuar jogando mesmo com dor é o medo. O medo de parecer fraco, de não ser visto como o cara do time. E essa pressão de gênero afeta todo mundo, mas de jeitos diferentes. Para os meninos, a cobrança é para aguentar firme. Qualquer sinal de dor é visto como fraqueza. Já as meninas enfrentam um dilema um pouco diferente. Elas se sentem pressionadas a jogar com dor para provar que são fortes, no esporte que ainda é visto como masculino. Mas, ao mesmo tempo, se elas reclamam de uma lesão, correm o risco de serem chamadas de dramáticas. É uma situação sem saída, praticamente. Certo. Então, a gente já entendeu o problema. Não é falta de conhecimento, e sim uma cultura meio tóxica que acaba recompensando quem se arrisca. A grande pergunta agora é: como a gente conserta isso? A pesquisa apontou um caminho. Esse caminho tem 3 frentes. Primeiro, a educação não pode ser igual para todo mundo. Ela precisa levar em conta as pressões específicas que meninos e meninas sofrem. Segundo, a gente tem que bater de frente com essa cultura do seja homem. E por último, isso não é tarefa de uma pessoa só. Jogadores, técnicos, pais, todo mundo tem que dividir a responsabilidade pela segurança. E essa é a grande lição que fica. Não adianta nada distribuir panfleto com lista de sintomas se a cultura ao redor do atleta pune quem é honesto e recompensa quem fica em silêncio. A mudança de verdade vem quando a gente transforma o ambiente. E a gente termina com essa reflexão.
Como é que a gente pode dar força para os jovens atletas escolherem a saúde deles a longo prazo, em vez de ceder à pressão de um único jogo? A verdadeira coragem não é aguentar a dor em silêncio. É ter a coragem de se proteger e de proteger os colegas para que todo mundo possa continuar jogando por muitos e muitos anos.